Então, a questão, eu gostaria de saber sobre a consulta psiquiátrica. Como é feita a consulta psiquiátrica em geral? Qual é a duração? Como que funciona? Em geral, uma consulta psiquiátrica tem uma duração de 1 hora e pouco. Essa consulta a gente estuda, né, muito o histórico de vida do paciente, o aparecimento dos sintomas mais recentes, tentando relacionar com fatos da vida desse paciente e em busca de alguns quadros psiquiátricos que são muito comuns, né, e que às vezes passam desapercebidos pela população em geral, né, como depressão, um quadro de obsessão e compulsão, alguns quadros que às vezes a pessoa tem isso como natural, sendo que na realidade é sim um quadro psiquiátrico, né? Durante essa consulta, então, a gente tem que ser bastante próximo do paciente, tentar estabelecer um vínculo em que o paciente se sinta confortável de falar sobre sua vida, que não é muito fácil. Às vezes as pessoas, num primeiro momento, não se sentem à vontade para falar de si mesmas, e a gente tenta criar esse ambiente o mais natural possível para que o paciente se sinta à vontade para contar a sua própria história e o seu sofrimento, o motivo daquela consulta, né? Entendi. Então, normalmente na primeira consulta é mais um bate-papo ou já na primeira consulta também se solicita alguns exames para ter um diagnóstico? Então, na primeira consulta a gente, né, avalia, né, uma série de aspectos da vida do paciente e hoje é uma praxis a gente fazer algumas solicitações de alguns exames do dia a dia, do cotidiano dessa pessoa que possam causar algum transtorno psiquiátrico. Porque existem algumas doenças físicas que podem manifestar problemas psiquiátricos. Então, às vezes os exames são solicitados já na primeira consulta e para que um retorno a gente possa ter um parâmetro se aquele problema, eventualmente aquele sofrimento, que a gente já está na dúvida se é um quadro psiquiátrico, pode ser resultado de algum distúrbio físico, como, por exemplo, alguns problemas da tireoide costumam cursar com transtornos psiquiátricos, alguns problemas como diabetes, hipertensão, também podem gerar transtornos psiquiátricos. Interessante isso. E para quem também passou, por exemplo, por uma cirurgia de uma doença grave, como câncer, fez a quimioterapia, isso também altera muito em depressão e até pode evoluir para algum outro quadro. Não pode acontecer isso, doutor? Porque todo mundo, isso a gente sabe, né, que todas as pessoas que têm um diagnóstico de uma doença grave acaba tendo aquele sentimento de morte. Acho que tudo isso pesa muito, né, nessa parte psicológica e psiquiátrica. Isso costuma acontecer muito? Nós vivemos numa cultura em que as pessoas não pensam muito sobre a morte, né, e sobre o adoecer. Existe uma prevalência assim, pelo saudável, pelo estético, né? Como se isso fosse em si viver e ser perene, né? Não é, né? Todos nós envelheceremos, todos nós um dia morreremos. E essas discussões, às vezes, quando elas não são feitas dentro da cultura, acaba acontecendo, né, que algumas pessoas, quando são vitimizadas por alguma doença, como você falou, o câncer, ou acontece de algum parente, alguma pessoa muito próxima que ele nunca imaginou que pudesse falecer, falece, e essa pessoa acaba entrando em contato muito abrupto com esse fenômeno, né, que é natural, assim como é o nascer, é o morrer. Então, às vezes, as pessoas descompensam, entram em quadros depressivos, ansiedade, desses momentos. Estamos aqui para cuidar dessas pessoas, dando um ouvido, prestando um ouvido, um cuidado, e às vezes utilizando a medicação quando esse sofrimento é muito grave.